Olá, meu querido. Olá, minha querida. Estamos de volta aqui com o canal Meu Púlpito, onde eu procuro fazer algumas reflexões a partir da palavra de Deus sobre a vida cristã e sobre a espiritualidade cristã. E o meu desejo, a minha oração sempre é para que a graça de Deus e para que a consciência do Evangelho seja cada vez mais uma realidade abundante e essencial para a sua vida e para a sua existência. A leitura que nós vamos fazer hoje está no capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos, que nos diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu a fama de que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes Jesus a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que estava o doente e, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Houve uma discussão por parte dos fariseus por causa dessa afirmação de Jesus, mas Jesus continua: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se da vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos alguma coisa assim. Gente, eu gostaria de, a partir deste texto que nós acabamos de ler, de levantar algumas questões para a gente pensar na questão da espiritualidade, na questão da fé. Quando se trata da fé, quando se trata da relação com Deus, e quando se trata da nossa vida enquanto uma experiência concreta que nos é outorgada pelo Criador, eu quero lançar as seguintes reflexões a partir desse texto, a partir de algumas perguntas com base nesse texto. A primeira pergunta que eu gostaria de responder, gostaria de colocar e gostaria de responder a partir desse texto seria: o que as pessoas podem fazer por nós? O que as pessoas podem fazer por nós? E eu responderia: as pessoas podem nos ajudar. As pessoas podem nos ajudar. Se nós encontrarmos boas almas, se nós encontrarmos amigos, se nós encontrarmos um espírito solidário no próximo, elas podem nos ajudar. Nós vemos ali que aquele homem que não podia andar, ele era carregado por outros homens. Então, diante das nossas limitações, diante dos nossos problemas, as pessoas podem realmente nos ajudar, as pessoas podem expressar companheirismo, podem expressar amizade para conosco, embora nem sempre a gente encontre isso, mas existe sim, existe
solidariedade, existe companheirismo no reino humano. Você já deve ter experimentado isso, e isso vem muitas vezes de pessoas e de lugares que nós às vezes não imaginaríamos que viriam. E às vezes pessoas que nós achamos que iriam ser solidárias, que iriam nos ajudar, são as pessoas que infelizmente nos faltam, são as pessoas que nos decepcionam nesses momentos. Mas a resposta seria: as pessoas podem nos ajudar. Basta elas quererem, basta elas terem realmente vontade de fazer isso, basta elas terem condições. As pessoas podem nos dar conselhos, as pessoas podem nos incentivar, as pessoas podem nos empurrar muitas vezes, as pessoas podem nos repreender, podem nos corrigir, porque, graças a Deus, tem gente que quer que a gente dê certo. Tem gente que quer que a nossa vida melhore. Tem gente que se interessa pelos nossos problemas. A resposta à pergunta: o que as pessoas podem fazer por nós? Elas podem, elas têm limites, mas elas podem ajudar. Basta ter um espírito, basta você encontrar um espírito solidário, uma alma solidária, uma alma samaritana, e você, de certa forma, vai encontrar no outro, você vai encontrar nas pessoas um apoio, você vai encontrar nas pessoas aqueles que vão muitas vezes carregar a tua cama quando você não pode caminhar. Mas também podemos encontrar pessoas que não estão nem um pouco interessadas em fazer isso. A segunda pergunta que eu quero fazer e responder a partir desse texto é: o que Deus pode fazer por nós? O que Deus pode fazer por nós? Claro, Deus pode fazer muito mais que as pessoas. Embora muitas vezes Ele quer fazer através das pessoas e preferencialmente Ele queira fazer, esse é um modus operandi de Deus, Ele quer usar pessoas para abençoar pessoas e nesse processo ensinar o amor, ensinar a solidariedade. Mas o que Deus pode fazer por nós? Deus pode nos dar a sua palavra, a palavra eterna, a palavra de salvação, a palavra do alto, o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Jesus ensinava ali no texto a palavra para as pessoas, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de fé. O que Deus pode fazer por nós? Deus pode nos dar a sua salvação, Deus pode salvar, aliás, Ele é o único que pode salvar. Só há salvação em Deus. Deus pode fazer milagres. Deus não é milagreiro, mas Ele pode todas as coisas. Então Ele pode fazer milagres. Embora eu entenda que o milagre é uma exceção à regra. Pela regra, as coisas acontecem naturalmente. Mas o milagre, ele vem ser essa exceção à regra. É aquele momento em que, através de uma intervenção do ser absoluto, daquele que tem o poder sobre a história, daquele que tem o poder sobre todas as coisas, daquele que é soberano, daquele que é todo-poderoso. Então, ele pode fazer milagres na minha vida, na sua vida, que contrariem as expectativas, que quebrem as regras, que seja uma exceção à regra. Então, Deus, e somente Deus, pode fazer milagres. Às vezes os milagres são atribuídos aos santos, às vezes os milagres são atribuídos a atos de magia,
a atos de religião, mas a gente sabe que não são essas coisas que produzem o milagre. Então, às vezes, as pessoas estão agradecendo os milagres nos lugares errados e aos seres errados, porque, na verdade, quem move, quem faz o milagre é o Deus eterno, é o Deus absoluto, é o Deus todo-poderoso. Então, se você aí tem agradecido a Santa Fulana, se você tem agradecido ao Santo Fulano, se você tem agradecido à religião tal, ao líder tal, pare com isso. Agradeça a Deus no íntimo do seu coração, no íntimo da sua vida, porque Ele que fez o milagre. E não por causa da intercessão de fulano ou de Beltrano, mas por causa do amor dele. Por causa do amor dele. Então agradeça a Deus. As pessoas oraram por você, as pessoas intercederam por você. Agradeça a elas por essa atitude, mas agradeça o milagre. Agradeça o milagre que vem de Deus. Sobretudo. Deus pode nos dar o seu Espírito, Ele tem nos dado o seu Espírito, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito que nos ilumina, que nos traz lucidez, que é o Espírito de Deus que vem ao mundo para convencer o mundo das verdades essenciais, das verdades eternas, das verdades que têm a ver com Deus, têm a ver com o alto, tem a ver com o altíssimo, tem a ver com a transcendência. Deus, Ele nos dá o amor, Deus nos dá a esperança, Deus morreu em nosso lugar, ofereceu a sua vida por nós. Não existe maior amor do que esse, do que alguém dar a sua vida pela vida de outro. E Deus nos deu, prova o seu amor para conosco, em que nos deu a vida eterna, oferecendo a sua própria vida lá na cruz do Calvário. Deus, Ele bate a porta. Tem um texto da palavra que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, estarei com ele e ele comigo. Então Deus bate a porta. Deus insiste em nos demonstrar o seu amor, o seu carinho, a sua vontade de nos salvar. Isso e tudo, né? Que Deus, na sua essência, no seu amor, pode e faz por nós. No caso ali do texto, é Deus em Cristo perdoando os pecados e Deus em Cristo fazendo um milagre. Às vezes Deus pode fazer um milagre e não ocorrer a salvação. Porque o milagre é a coisa mais fácil que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida. Mas salvar você, salvar a mim, é uma atitude muito mais complexa. É uma atitude que vai envolver muita coisa. É uma atitude que vai envolver toda uma vida, toda uma existência de fé, toda uma consciência do Evangelho, toda uma conversão ao propósito e ao plano eterno de Deus em Cristo Jesus e ao Evangelho. E a última pergunta que eu quero propor e responder a partir desse texto. O que nem as pessoas e o que nem Deus pode fazer por nós. O que nem as pessoas e nem Deus pode fazer por nós. Jesus diz ao paralítico: toma o teu leito, levanta-te e anda. O que nem as pessoas e nem Deus pode fazer por nós é viver a nossa vida. O que nem Deus e as pessoas podem fazer por nós é viver aquilo que nós devemos viver, que é a nossa própria vida e a nossa própria existência. Toma o teu leito, levanta, anda e vai viver. Assuma a sua parte no processo da sua existência.
Deus não pode viver a minha vida. As pessoas não podem viver a minha vida. As pessoas não podem fazer aquilo que é para eu fazer. E Deus não pode fazer aquilo que é para eu fazer. Aquilo que tem a ver comigo, aquilo que tem a ver com a minha existência, com a minha essência, com o que eu sou, com o que eu fui criado para ser. Nesse sentido, cada um tem um chamado a ser responsável por si mesmo. Nesse sentido, cada um tem um chamado a ser insubstituível. Porque as pessoas, elas não são eternas. Elas não são perfeitas. Mas elas são únicas em sua vivência, em sua existência. Então nós temos um chamado para ter coragem de ser ante uma realidade que tenta nos deixar de ser. E isso nem Deus, nem as pessoas podem fazer por nós. Levanta, toma o teu leito e anda. A vida começa todos os dias quando você acorda e termina todos os dias quando você adormece. E cada dia te chama. Levanta, toma o teu café e sai trabalhar. Levanta, toma o seu café e vai fazer o que você tem que fazer. Levanta, toma o seu café e vai viver a vida, vai viver o dia que está preparado para você. Vai viver as possibilidades que estão preparadas para você nesse dia que Deus te propõe como uma nova oportunidade de ser melhor, como uma nova oportunidade de aprender e de crescer, de ser um humano melhor. Isso só você pode fazer diante das pessoas e diante de Deus. A minha oração é para que eu a cada dia assuma o compromisso da minha existência. E a partir da vida das pessoas e a partir da manifestação de Deus na minha vida, eu possa manifestar a minha própria existência com fé, com esperança, com amor, fazendo a minha parte, fazendo aquilo que eu posso fazer em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus assim continue nos abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.